Pronto. Pronto. Tudo em ordem. Boa noite a todos. Hoje é terça-feira e, como sempre, às terças-feiras temos a nossa reunião pública, nossa live, ao vivo mesmo. Não é presencial nesse momento, mas não é uma gravação. Realmente está acontecendo ao vivo, com retransmissão por Recanto e Luz Irmã Sheila, né? Nossos amigos espirituais que lá estão na concha acústica e nas arquibancadas lá do Recanto de Luz. Como vocês sabem, desde que começou a pandemia, nós interrompemos as atividades no Recanto de Luz Irmã Sheila, excetuando-se as obras sociais da instituição Recanto de Luz Irmã Sheila. Todas as atividades sociais do Recanto de Luz Irmã Sheila deram continuidade graças a vocês, que continuaram a fazer doações. Para quem entrou um pouquinho antes, percebeu que nós estávamos mostrando exatamente o drive-thru de amanhã, que eu vou deixar para falar um pouquinho sobre ele após a nossa tradicional oração de harmonização. Eu vou pedir que todos fechem os olhos, porque é mais fácil a gente se concentrar dessa forma, né? E fazemos todos um Pai Nosso, pelo menos todos saberão as palavras proferidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Senhor, e pedimos a Deus que nos intua, para que possamos todos nós, meus ouvidos primeiro, né, e vocês todos, e amigos, que a gente possa compartilhar e entender, na realidade, tudo aquilo que a espiritualidade escolher para os temas da noite de hoje. Bom, eu trouxe minha colinha de sempre, né? Sempre tem muitas coisinhas para a gente falar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a aderência ao kit Festa Julina, que foi entregue sábado passado. Queria agradecer à comissão de evento, eu só recebi elogios, né? Como eu não participei, eu posso falar muito bem claramente, né? Que eu só recebi elogios repassados, obviamente, ao grupo que liderou e fez com que o evento, que Festa Julina, acontecesse. E por que estão acontecendo esses eventos? Obviamente, para pagar as contas da casa, né? Porque a casa continua tendo aluguel, continua tendo conta de luz, continua tendo água, continua tendo seu funcionário, né, sua funcionária, e nós temos que manter ela aberta, para que na hora que seja possível retornarmos às atividades do Recanto e Luz, normalmente, ela continue estando lá, disponível e da forma como sempre esteve, graças às lideranças, né, da instituição e a ajuda, na realidade, de todo mundo, né? Como os associados que continuam contribuindo, como os doadores, inclusive muitos doadores anônimos, né, que nós temos, que continuam contribuindo, aos quais agradecemos de coração, porque a casa ela foi feita para todos nós. E o objetivo da casa, de acordo com a espiritualidade, somos todos nós. A casa não é de uma pessoa, a casa é de todos. Também já queria avisar que nós teremos um drive-thru amanhã. Eu vou até colocar, enquanto eu falo, aqui o cartaz, mas antes do cartaz, que vai ser amanhã e sábado, né? Eu queria mostrar uma coisinha para vocês, algo que foi preparado para hoje. Foi preparado pelo pessoal que organizou o drive-thru, obviamente.
Bom dia a todos, Fábio Dionísio, Recanto de Mancheira, Rua Alta 57. Novo drive-thru, dia 22 e 25 de julho, em prol das famílias carentes que são assistidas pela instituição. Traga o que você tiver, exceto os móveis, qualquer coisa, na realidade, reverte em benefício das atividades sociais. Aguardo você lá. Obrigado. Vocês, irmãos, amigos, correligionários, solicitamos a sua ajuda para dar assistência à sua carente. Para isso, montamos um drive-thru em frente ao Recanto de Mancheira. Toda doação será bem-vinda. Este drive-thru foi feito pensando em você, nosso amigo, que está sempre participando das atividades do Sheila. Venha, participe, traga sua doação. O drive-thru do Irmã Sheila é uma oportunidade de você transformar a sua solidariedade nesse momento difícil que a gente está passando numa ação. Então faça a sua ação de doação. Doe ali no drive-thru, não precisa descer do carro, é só passar por ali com toda a segurança. Você vai entregar o seu medicamento, roupa e principalmente o alimento que precisa para poder a gente formar a nossa cesta básica e ajudar as pessoas que mais precisam. Oi, pessoal, passando aqui para deixar esse recado. Se você tiver alguma doação, pode ser algum alimento, alguma roupa ou calçado que não utiliza mais. Pode ser algum medicamento que você não precisa mais fazer uso ou tampinhas plásticas. Se puder, compareça e traga sua doação. Desde já, agradecemos de todo o coração por sua ajuda. Muito obrigada. Que Deus os abençoe sempre. Eu preciso da sua ajuda para a doação de meias de algodão. Ela pode ser curada, desmontada, ou mesmo até sem fábrica. Olha para nós, a ajuda. Participe do ano intenso de ciência. Já tinham dado a estar de novo, esquecemos as cabeças. Estamos entrando no inverno e pedimos a todos que doem cobertores para as famílias assistidas. Olá pessoal, contamos com sua doação no nosso drive-thru do Recanto de Luz Irmã Sheila. Vamos ajudar a muitas famílias que precisam de auxílio nesse momento tão difícil. Obrigada a todos. Já envie suas doações com segurança, sem sair do carro. Nesse período de quarentena, os associados e eventuais doadores poderão fazer suas contribuições através de transferência bancária para a nossa conta no Bradesco. Venham, estamos esperando vocês. Bom, pessoal, deixar muito claro que, na verdade, tudo isso acontece graças a vocês, né? A gente pode estar repassando como médiuns de transporte, como eu costumo dizer, mas se não fossem vocês que doam esses remédios, que doam as tampinhas, que doam os alimentos, que doam tudo aquilo que, na realidade, acaba contribuindo para o bem-estar dessas famílias, que são uma centena de famílias hoje, para aquelas que são atendidas esporadicamente em função das dificuldades que se acresceram nesses tempos, né? Se não fossem os associados, se não fossem os colaboradores, se não fossem os doadores, isso não aconteceria. Na realidade, isso é mérito de vocês. O que a gente faz é a divulgação para poder dar continuidade a todo esse trabalho que é realizado na instituição Recanto de Luz Irmã Sheila. Eu queria também aproveitar para falar do bazar. O bazar voltou. Dentro do conceito que a prefeitura permite, o horário, inclusive, das 11 às 3 da tarde, atendendo fora, na realidade, e só pode entrar uma pessoa ou duas por vez, como manda com a máscara, como manda todos os procedimentos para proteção das pessoas que estão participando. Eu vou colocar, a respeito do bazar, um vídeo que foi feito, e para que vocês possam ouvir alguma coisa. Eu sou Glória Zampuroni, sou coordenadora e responsável pelo Bazar Recanto de Luz Irmã Sheila. Estou gravando esse vídeo para pedir a cooperação de todos, que assim que pudermos reabrir o bazar, né, que tivemos ordem e permissão para que nós possamos reabrir,
que todos compareçam, aqueles que gostam de vazar beneficente, gostam de vazar chincha, né? Glória Zamproni. Pequeno defeito técnico, tá? Tudo bem? Só um minuto que eu vou colocar. Eu sou Glória Zamproni, sou coordenadora e responsável pelo Bazar Recanto de Luz em Mancheira. Estou gravando esse vídeo para pedir a cooperação de todos, que assim que pudermos reabrir o Bazar, né? Tivemos ordem de permissão para que nós possamos reabrir, que todos compareçam, aqueles que gostam de vazar beneficente, gostam de vazar chincha, né? E deixar claro para todos que a arrecadação desses nossos bazares é totalmente para a Casa Recanto de Luz em Mancheira, tá? Para que possamos honrar com nossos compromissos. Sendo assim, já deixo meu muito obrigado, meu agradecimento. E nosso bazar se localiza na Rua Miguel Prisco, 583, todas as sextas-feiras, a partir das 9h30 da manhã. Então, desejar muita gratidão, muito amor por todos. E lá nós estaremos aguardando vocês. Muito obrigada. Beijos no coração. Então, é aqui perto, né, na Rua Miguel Prisco, 583, né, por sinal, um lugar cedido pelo nosso diretor da área de divulgações, o Arthur, e agradecemos também por mais essa doação, que é o espaço da garagem, onde ocorre toda sexta-feira de manhã, até um pouquinho à tarde, né, dentro daquele horário comercial autorizado, o bazar da Pechincha, né, que tem muitas coisas além de roupas. Então, Miguel Prisco 583, já está funcionando há uma semana, 2 semanas, já está em andamento essas atividades. E também temos mais coisas aí para falar, né? O Arthur e a Keila, exatamente, né? Não é só o Arthur, parece que o Arthur só que manda, né? Se for aqui que nem em casa, eu diria Cristina, não o Fábio, né? É a minha assessora que está me ajudando a não fazer nenhuma gafe, para não ter nenhum problema depois com a nossa querida Keila, né? Keila, tá bom? Bom, vamos lá. Então, nós falamos da festa julina, que foi um sucesso, falamos do bazar, falamos do drive-thru, que é amanhã e sábado, e temos que falar da feijoada, aquela feijoada que foi uma arromba. Nós pretendíamos fazer 40 feijoadas, e a turma que faz os eventos, né? O grupo que fez o evento fez para mais de 80 pessoas, mas na hora não se vende feijoada, e vai funcionar um pouquinho diferente desta vez, tá? Eu vou colocar, inclusive, para vocês, nosso banner, para que vocês tenham ideia do que nós estamos falando, né? E também eu quero colocar o telefone, para que vocês, embaixo, né, no sticker, aparece o telefone. Esse telefone, olha, a feijoada está limitada a 70 feijoadas, cada feijoada é para 2 pessoas, né? Quem já recebeu a primeira vez, quem comprou a primeira vez, percebeu que veio muito farto, veio fartura mesmo, né? E é para 70, no máximo 70 kits, né, 70 feijoadas que vão ser vendidas, e tem que ser feita a reserva com Edinho, está aí o telefone embaixo. Eu vou até colocar mais um banner para ficar mais informação ainda, né? Vou fazer o share, para que vocês possam ver aqui. Pronto, eu estou compartilhando agora a informação, e tem o telefone do Edinho. Então, a reserva tem que ser feita com o Edinho, até dia 1º de agosto, se não me falha a memória, dia 1º de agosto, não, 3 de agosto, até dia 3 de agosto, dá para fazer essa reserva, e aí vai ter que confirmar, vai ter que fazer o depósito, de acordo com as instruções que o Edinho vai passar,
vai passar o comprovante para o Edinho, para que depois, no sábado, dentro daquele horário, como foi da outra vez, né? Das 11h30 a 1h, né? Foi isso, mais ou menos. Tem escrito aí o horário que vai ser entregue, que vai ser, acho que das 11h30 até 1h, pode retirar, inclusive vai ter o distanciamento social, vai entrar fazendo fila, tem um espaço, as pessoas ficam no espaço aguardando a retirada. Então, vai ser diferente, não é depositar e depois mandar o comprovante, não. É fazer a reserva com o Edinho, e depois ele dá as instruções, tá? Queria agradecer também ao pessoal que nos retransmite, né? Nós temos sempre gente que nos retransmite, pronto, na live. Nós temos, na realidade, através da página do Facebook, é retransmitido para a Doutrina Web Rádio do Rio de Janeiro. Não necessariamente todas as semanas acontece isso, mas a Andréa faz questão de procurar que toda semana isso aconteça. A Andréa Meleu, que é responsável pela Web Rádio Doutrina, lá no Rio de Janeiro, e a Rede Espaço Espírita, do Gilvan e do Dorival Strellow, que é de Barra Velha, retransmitida para toda Santa Catarina. Tem pessoas que assistem que estão em Florianópolis, em São José, ou estão dentro no interior, né? Blumenau. Outro dia eu recebi, inclusive, um comunicado, né? Uma mensagem de alguém que tinha assistido, que era daquela região, né? E última coisa que eu queria comentar é o seguinte: já está decidido que nós vamos fazer uma outra campanha junto para ajudar as famílias carentes, né? Através do grupo, através do Domingo Fraterno, que é o grupo que cuida do evento das cestas, dos kits de higiene e que faz a entrega, será entregue também ração de animais, sim. Nós recebemos a informação da espiritualidade que nós precisamos também nos ater a esses pets, né? Esses cachorrinhos, esses gatinhos, que são dessas famílias carentes, porque a situação está tão feia que estão sendo judiados. Então, nós, aqui de Ribeirão Pires, a Casa da Marcela, em Jacareí, e outras casas, numa atividade conjunta, a espiritualidade, na realidade, envolveu já 2 casas, que é a Casa da Marcela, onde fica a Fernanda, né, que faz as cartas consoladoras, e nós, do Recanto de Luz Irmã Sheila, no Rio, aqui em Ribeirão Pires, também faremos campanha para conseguir ração para entregar para as famílias. Nós vamos cadastrar as famílias que têm animais, né, essas famílias que nós atendemos, que têm animais, e vamos procurar também complementar, não só fazer a cesta para as famílias, mas também entregar mensalmente a ração para esses animais. Inusitadamente, uma solicitação espiritual que veio através dessa grande médium, que é a Fernanda, lá de Jacareí. Então, eu peço a ajuda de vocês, como sempre, né, para que nós também estaremos arrecadando ração para esses animaizinhos, cachorros, gatinhos, né, talvez coelhinhos, não sei, duvido que sejam coelhinhos, mas eu fico imaginando que cachorrinhos e gatinhos, e nós sabemos que essas famílias têm esses animais também, tá? É uma coisa diferente, né? Eu confesso que, aliás, não é minha ideia, nunca é minha ideia, mas foi uma coisa que veio e que nós vamos fazer o que sempre fizemos, respeitar religiosamente todas as diretrizes que a gente recebe da espiritualidade, porque bobo nós não somos. Então, nós vamos agora a uma leitura de uma mensagem que foi, na realidade, passada pela irmã Sheila, através do Edson Barbosa de Souza, consta do livro Irmã Sheila, Missionária do Amor. Na semana passada, eu acabei esquecendo de fazer a leitura que a gente está fazendo, né? E agora nós vamos fazer a psicografia. E eu sempre gosto disso, né? Somos praticamente só nós que temos a assinatura da Sheila. Eu gosto de mostrar a assinatura da Sheila, né? Para nós são tesouros. Quando a gente recebe algo da Sheila, é um tesouro que nós recebemos, né?
E ela diz o seguinte: a dor visita a cada pessoa com suas exigências que, às vezes, à primeira vista, parecem injustas demais, mas que acabam sendo necessárias para o amadurecimento do ser humano. Problemas são como folhas de árvore imensa que hão de cair, de uma maneira ou de outra, num ciclo sem fim. O que muda é a forma como recolhemos essas folhas, de como tratamos os problemas, pois muitas vezes deixamos as folhas se acumularem pelo chão, sem dar importância devida para o monte que vai se formando. E quando nos damos conta, as folhas tomaram todo o chão. Os cantos tomaram as frestas e até os quintais dos vizinhos. Folhas secas podem ser queimadas rapidamente. Eu vou repetir essa frase que eu adorei. Folhas secas podem ser queimadas rapidamente, assim como os problemas pequenos que muitas vezes damos importância demais, aumentando-os sem ao menos cogitarmos em uma solução, paralisados pelo medo. Não aguarde o outono chegar e derrubar as folhas de uma vez. Mantenha seu jardim da vida sempre limpo. Cultive flores, regue com bom humor, espalhe as sementes da caridade por todos os jardins e receba da natureza os lucros de sua dedicação, o cheiro da terra molhada, as cores e os perfumes das flores e as frutas que alimentam a paz que preenche o espírito. Problemas são folhas de árvores. Você é o jardineiro e Deus é o semeador da vida, e a vida reclama cuidados diários. Olha que coisa bonita. Eu vou pedir agora para a nossa assistente, a Cris, para ela abrir ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo para a mensagem de hoje que falaremos sobre. Acho que até já tinha vindo antes isso. Do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12, item 9, que é sobre a vingança. Então, item 9, a vingança, capítulo 12. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tende a se apagar do meio dos homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade, no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam, e dos espíritos que a podem ainda inspirar. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam, toma caminhos escusos, segue à sombra, sorrateiramente, seu inimigo sem desconfiança. O inimigo nem desconfia, e espera o momento propício para o atingir sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas
e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca, então, em sua honra. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca, então, em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia. Não recua diante da calúnia. E suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que a buscavam a sua se recusam a apertar agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes desviam-se e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Lembrei muitas coisas enquanto estavam fazendo essa leitura, né? Se não me falha a memória, eu acho que foi nessa reunião pública de terças, talvez eu tenha até sido em uma live aí, em alguma palestra, mas eu acredito que tenha sido aqui. Eu dizia que antigamente se faziam duelos com armas, e o que acontecia? Alguém desencarnar ou ficar gravemente ferido, né? Mas o corpo sara. Na próxima reencarnação, vem de novo com o corpo em ordem, com tudo certinho, e a vida prossegue, né? E o duelo é muito ligado à questão do orgulho, né? As pessoas ficavam melindradas com alguma coisa que tivesse sido dita ou falada e iam para as vias de fato através de duelo, né? Duelos que no passado eram com armas, depois, durante um certo período, foram com socos, né? Punhos. Eu lembro de um fato que eu não posso deixar de mencionar. Na época que eu fazia faculdade, já faz tempo, uma vez um professor desafiou um dos meus colegas para uma luta de boxe, né, um pugilato atrás do galpão, atrás da sala de aula, num determinado horário. Aí foi lá todo mundo assistir, um tirando a desforra do outro, porque se ofenderam em plena sala de aula, né? Isso aí é típico duelo, né? De uma época que ainda se brigava na rua, né? Era uma época, na década de 70, era uma época que ainda tinha esses acertos de conta através do pugilato, que eu diria, né? Mas hoje a coisa ficou muito mais pérfida. Ficou muito mais pérfida porque se usam algumas armas que são extremamente contundentes e que acabam deixando sequelas, muitas vezes, em mais de uma reencarnação, né? Por exemplo, pessoas que são capazes de destruir psicologicamente ou psiquicamente o outro, né? Verdadeiros infernos que acontecem em duelos mentais, em duelos muito bem engendrados, muito bem preparados por mentes que têm a capacidade de destruir, né, outras pessoas que psicologicamente estão numa situação mais frágil, né, uma situação mais débil, eu diria, né, débil no sentido da fragilidade. E as sequelas de alguém que traz traumas desse tipo podem durar, não uma reencarnação, podem durar 2 reencarnações, até que esses traumas acabem passando, né? Complexos de inferioridade, por exemplo, de muitas pessoas, são provocadas pela destruição gradativa que algumas pessoas conseguem realizar no outro, né? Fazendo com que o outro se sinta cada vez menor, cada vez mais inútil, cada vez menos capaz, né? Tem pessoas que são tão brilhantes
nesse trabalho psicológico de destruição das pessoas, que chega a meticulosidades, detalhes que são abomináveis, né? E a gente repara isso, né, através exatamente do que nós recebemos. A gente acaba recebendo muita informação, também tem muita leitura, obviamente, né? A gente, dentro do próprio Sheila, muita gente nas orientações espirituais, ou os psicólogos que atendem no Sheila, né, ou pelo menos que atendiam antes da pandemia, nos relatam de coisas, obviamente, sem nomes, porque existe essa questão do sigilo, né? Mas pessoas que são capazes de destruir psicologicamente outras, fazendo com que elas se sintam realmente abaixo do capacho. E outra forma muito pérfida que existe de vingança é exatamente a língua, que eu tenho sempre comentado, né? A capacidade da calúnia, a capacidade de destruir a reputação de alguém pelas costas, né? Falando coisas que, na realidade, não procedem, lançando ao vento coisas que muita gente adora de ouvir, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas preferem ouvir as coisas ruins ao invés de dar importância às coisas boas. E largar as coisas ruins, né? Deixar que tudo aquilo que é dito de ruim passe, porque, na realidade, quem acaba se contaminando é aquele que ouve também. As energias negativas vão para aquele que está ouvindo, né? E essas calúnias sorrateiras, essas coisas que são feitas nas sombras, né? Que são vinganças, na realidade, do covarde, aquele que não é capaz de chegar na frente e falar o que pensa, o que acha, e assim por diante, também é muito comum. Eu até comentei recentemente que o Facebook tem sido um instrumento fantástico a esse respeito, né? Verdadeiras tiroteios, verdadeiras destruições de reputação estão acontecendo via Facebook anonimamente. E também uma terceira situação que eu lembro que acontecia onde eu cheguei a trabalhar, eu trabalhei em algumas empresas, eu não vou dizer qual foi, em que o chefe, quando ele recebia alguma admoestação, olha que palavra bonita, né? Admoestação, eu acabei de ler, por isso que eu lembrei dela, quando, por exemplo, um chefe do chefe acabava chamando a atenção porque um departamento não estava funcionando, o que ele fazia? Ele descontava nos funcionários, né? Então, ele ia descontar nos funcionários. Além de falar que os funcionários eram os responsáveis pelos problemas no departamento, não lembrando que o grande responsável numa corporação é sempre o gerente, né? Quem está acima não quer saber o que acontece com os funcionários abaixo. Por isso que existe o gerente. O gerente é para cuidar dessas coisas e não para que as coisas aconteçam à sua revelia. Por isso que ele foi escolhido gerente, por isso que ele foi escolhido supervisor ou vice-presidente, né? Mas além de estragar a reputação de pessoas, eu vi isso muito em análises de finais de ano, quando se avaliavam funcionários, alguns funcionários sendo destruídos pelos seus chefes, né? Mas isso não acontece só em empresa, não, hein? Isso acontece em todo lugar. Mesmo dentro do recanto de luz, isso acontece, por incrível que pareça. Mesmo dentro do recanto de luz, acontece que, às vezes, quem acaba pagando a conta são os funcionários. Os funcionários no sentido, aqueles que fazem parte do grupo, né? Isso é vingança, isso é ser sorrateiro, isso é uma coisa abominável. Acho que é assim, né? Abominável. Falei uma palavra bonita, depois eu me engasguei numa outra, né? Acabei me engasgando numa outra, né? Pessoas que estão responsáveis por grupos e que descontam nas pessoas que estão trabalhando nesse grupo, né? Isso é verdade. A minha assistente, querida assistente, Cristina, né? E eles vêm se queixar comigo. Porque, inclusive, diz a Cristina que muitas vezes eles vêm se queixar com ela a respeito de como foram maltratados pelos chefes de alguns grupos. Pelo amor de Deus, não são todos, mas tem alguns que realmente
extrapolam com relação a isso, né? E o mais engraçado é que as pessoas acham que nós somos cegos, que a gente não vê o que acontece, né? Porque, na realidade, a língua funciona nos dois sentidos, né? Da mesma forma como destrói, ela também informa. E a gente acaba recebendo informação. Essas coisas me vieram na hora que eu estava vendo a respeito da vingança, porque isso acontece, na verdade, no planeta todo, né? Isso faz parte ainda de uma inferioridade humana. E eu vou pedir agora para minha assistente para que ela abra de novo o Evangelho. Vamos lá. Capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. Capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item é o 14, quem quer seguir, capítulo 11, item 14. Caridade para com os criminosos, né? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis. Ele será pedido menos do que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais a podeis acompanhar. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo-o ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Olha, Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, em harmonia com as suas tendências. Deveis àqueles a quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso expurgar da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentai-o. Considerá-lo-ia como um doente bem miserável, e lhe estenderia a mão.
Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é o próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Foi Elizabeth de França, em 1862. Isso lembra muito o que a gente está percebendo já há algum tempo dessas manifestações, principalmente na área política, né? Dessas manifestações, não só políticas, mas a respeito de muitas coisas que acontecem e que nós julgamos erradas, podem estar erradas, podem não estar erradas, né? E ao invés de orarmos por essas pessoas que estão cometendo erros, ou pessoas que a gente julga que estejam cometendo erros, não necessariamente, porque a verdade não está comigo, a verdade não está com o outro, e a verdade não é de nenhum dos dois, normalmente, né? Nós, na verdade, acabamos descobrindo que ela está no meio das coisas, e não entre um e outro, né? Nós não podemos ser coniventes com o que está acontecendo, por exemplo, se alguma coisa à nossa volta está errada. Obviamente que nós não podemos ser coniventes. Jesus não era conivente com o erro. Jesus, ele tratava todo mundo como gostaria que ele fosse tratado, né? Ele tratava todo mundo bem, dando as mesmas oportunidades, dando as mesmas chances, né? Mas ele também foi quem disse que não se jogavam pérolas aos porcos, ou seja, a gente tem que compreender o nível evolutivo das pessoas que estão, sei lá, ou na governança, ou sei lá, em algum departamento, ou algum ministério, sei lá. Eu não pretendo entrar em nenhum mérito, mesmo porque eu não tenho seguido o que está acontecendo. A única coisa que eu percebo é que existe um massacre constante, né? Um massacre constante. E a gente, na verdade, esquece que toda essa energia negativa, ela está contaminando outras pessoas e ela está contaminando também o país todo, né? Será que as mazelas, as enfermidades que a gente está passando, elas não são alimentadas também pelo modo como nós pensamos, né? Nós aprendemos que todas as nossas enfermidades acabam vindo das nossas deficiências morais, acabam vindo da nossa falta de equilíbrio com relação a emoções, com relação a sentimentos, né? Sabemos que pensamentos negativos criam uma egrégora negativa, e essa egrégora negativa, ciclicamente nesse país, é muito grande, né? E, na realidade, são energias que se adensam, quando, na realidade, a gente devia estar fazendo o contrário, devia estar amando no sentido orando para que as coisas melhorem, orando para que as pessoas acertem o seu passo, acertem seu caminho, sem ser conivente. Quando é que a gente não é conivente? Não é conivente numa eleição. A gente tem que eleger direito, né? E assim por diante. Nós não fomos muito felizes nos últimos 50 anos nas nossas eleições, né? Muita gente fez eleições baseadas em interesses, né? No escambo. Eu ganho isso, eu dou isso, né? Mas nós temos que lembrar que nós precisamos criar uma atmosfera positiva. A atmosfera positiva nesse país vai fazer, por exemplo, que a espiritualidade consiga trabalhar melhor com relação ao combate ao Covid, né? Que possa ter mais receptividade pelos enfermos, né? Mas se a gente ficar com pensamento negativo, com uma posição negativa, pessimista, né? Nós sabemos que é mais difícil o tratamento. No Sheila, nós aprendemos que parte do tratamento depende do assistido, a forma como ele age.
Por isso que a gente pede, por isso que o Edson pede, né? Para que tenha fé, para que, na realidade, pense positivamente, né? Porque nós sabemos que 50% do tratamento está na mão do atendido. Agora, se extrapolarmos para todas as áreas, como, por exemplo, o Brasil em si, o Brasil per se, se nós formos pessimistas e a gente só estiver falando coisas negativas, mesmo que sejam verdadeiras, mas estiver falando só coisas negativas, o que nós estamos fazendo com a psicoesfera do país? O que nós estamos fazendo com a psicoesfera dentro de casa? Você já imaginou a egrégora que se forma dentro de casa? Né? E a propensão da própria espiritualidade que não gosta de fazer o bem, a espiritualidade que ainda está muito ligada ao mal, se aproveita das brechas para que fomente mais negatividade, mais dificuldade, né? Então, nós temos muitas coisas que podemos dizer que são reputadas a falta de amor, a falta da caridade que a gente não tem, né? Mas volto a dizer, nós não podemos ser coniventes, mas o ser conivente não significa que a gente fica destruindo as coisas, né? Acaba destruindo a nós mesmos. Ainda nós temos um tempinho e eu vou pedir para a nossa assistente, a Cris, para ela fazer mais uma abertura de evangelho. Isso está no capítulo 28, e mais especificamente no item 2. É prece, é uma prece, né? Faz parte do conjunto das preces. Tem a prece gerais, a oração dominical, que é o número 1, e nessa prece do item 3, nós temos duas preces, a prece 1 e a prece 2, que o vosso reino venha, que o vosso reino venha. Então, é uma prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria, e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se entreajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de o esmagar. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias desse mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Você vê que não tem uma única infração à lei de Deus que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele, com isso, maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de observar ou de infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente. Quer dizer, destes ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão pelo soberano Senhor de todas as coisas. E o reino de vossas leis será o vosso reino sobre a terra. Dignai-vos, Senhor, apressar seu advento, em dando aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Isso me lembrou que logo nas primeiras páginas do livro
o Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta à espiritualidade, e ela diz: aonde se encontram depositadas as leis no homem, né? Porque nós aprendemos na doutrina que Deus ele deposita todas as leis divinas em nós. Então, quando nós somos formados, quando nós somos criados por Deus, né? Nós recebemos todas as leis em nós mesmos. E a espiritualidade responde: ele as depositou em vossa consciência. Então, as leis se encontram em vossas consciências, em nossas consciências. Então, nós sabemos muito bem quais são as leis de Deus. Elas estão em nós. Obviamente que o entendimento das leis de Deus vai se aprofundando, o entendimento vai se aprofundando à medida que o homem evolui, intelecta e moralmente falando. É como se fosse um despertar de consciência, né? Inclusive, dentro do espiritualismo, é comum se ouvir essa expressão, né? Vamos despertar, vamos desabrochar a consciência, que nada mais é do que tomarmos cada vez mais consciência das leis que se encontram dentro de nós. Por isso que o homem sábio, o homem que é evoluído moralmente, não só o sábio, mas evoluído moralmente, né? Ele tem muito mais entendimento das leis que estão neles, que estão nelas, né? São nessas pessoas, porque na realidade a quem muito foi dado, mais ainda será dado, né? Quem muito tem, mais será dado. A quem muito tem, mais será dado. A quem muito tem, tem como? Tem através do esforço evolutivo. Então, se tentou aprimorar, melhorar em termos de virtudes, em termos de conhecimento, procurou ser melhor, procurou seguir, na realidade, as sementes, né, o que Jesus nos ensinou que temos que fazer. Então, esse tem capacidade maior até de entender as leis que estão nele mesmo, ou seja, um despertar da consciência. E esse despertamento, você encontra o que nelas? As leis divinas, né? Falai, eu vos falo por parábolas, porque a vós podeis entender, mas eles não podem entender ainda. Mas um dia eles entenderão, né? Jesus até através dessa passagem, ele explicou que ele falava por parábola, porque aqueles que estavam capacitados em entender, saberiam exatamente o que ele estava dizendo. Mas ele estava semeando para o futuro, para as pessoas que no futuro teriam a capacidade de entender as parábolas de Jesus. Esse despertar da consciência, à medida que nós entendemos a vontade de Deus, entendemos mais e mais as palavras de Jesus. E tudo acaba sempre se resumindo na lei do amor, na lei da fraternidade. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Mas volto a dizer, Jesus não era conivente. Jesus, ele sabia muito bem as coisas que estavam à sua volta, as pessoas como agiam, o que faziam, o que passava no coração de cada um. Mas deu oportunidade a todos. Sempre permitiu que a semente fosse depositada no coração de todos. E sempre deu guarida para que todos pudessem se adiantar, segui-lo, se fosse o caso. Ele nunca impediu que alguém o seguisse, na verdade. Segue-me, dizia ele, né? Na realidade, ele sempre deu chance para todos, mas nunca foi conivente com o erro, nunca foi conivente com o mal. Nós já temos 6 minutos e eu acho que eu vou pedir mais uma leiturazinha, só para deixar mais uma leitura. A música que eu tinha preparado para hoje, infelizmente, não deu para subir no YouTube. Fica a promessa para a próxima terça-feira, uma música inédita para vocês, né? Mas que, infelizmente, nós não conseguimos por causa do sistema.
Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Capítulo 6, item 5. Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel. É como se Jesus falasse, olha, eu estou voltando, como eu fazia, como eu fiz com os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, né? Esse é o advento do Espírito de verdade. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, vê se não é Jesus falando, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Olha que passagem linda do Espírito de verdade. Alguns falam Espírito da verdade, outro Espírito de verdade, né? Mas isso realmente não é importante. O importante é que ele diz que ele reuniu toda a verdade. Ele reuniu todo o conhecimento do bem, do caminho em direção ao reino dos céus, dentro da doutrina. A doutrina contém todo o conhecimento esparso ao longo de milhares de anos, que foi passado para Moisés, que foi passado para Abraão, que foi passado pelos profetas, que foram passados em outras crenças, em outras religiões, né? A lei da harmonia é uma lei que muito divulgada entre os Vedas, entre a milenar China, né? Milenar humanidade chinesa, e assim por diante. Ele reuniu e está tudo esse feixe, esse facho reunido dentro do Espiritismo, dentro da doutrina consoladora. E eu costumo dizer, plagiando, na realidade, os espíritos, né, que além de ser uma doutrina consoladora, é uma doutrina libertadora de consciência. Nos liberta para termos acesso à nossa própria consciência e nos liberta, na realidade, de crenças que, na realidade, foram acumuladas, cascas que foram acumuladas e que precisam ser retiradas. Precisam ser retiradas para que a gente realmente adentre ao mundo de regeneração que está chegando, que a transição está aí. Bom, vamos fazer uma Ave Maria para dar encerramento a mais essa reunião e agradeço de coração a presença de vocês todos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Eu vou voltar a colocar mais uma vez a questão do drive-thru, para que a gente não esqueça amanhã e sexta-feira e sábado, né? Não é só alimento, pode ser tampinha, medicamentos, né? Que vão para a farmácia comunitária, meias de algodão podem ser furadas, como a Cris disse, não tem problema. Pode ser garrafa PET, ração para os animais, né? E brinquedos, que tudo isso será a obra de vocês para essas famílias que tanto necessitam e que não têm. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês todos e meu muito obrigado. Oh.